Olá, como vocês estão? O meu nome é Andreia e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um filme muito especial, Lion, uma jornada para casa. E antes de nós darmos seguimento, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, que ative os sininhos para receber as notificações e que não deixe de deixar o seu joinha. Este filme retrata a história de um jovem indiano, Saru, que se perde de sua família aos 5 anos. O pai abandona a família e a mãe fica com os 4 filhos, né, passando bastante necessidade. E os 2 filhos mais velhos, entre eles um é o Saru, saem para conseguir dinheiro. Eles, por exemplo, pedem nas feiras, eles também, depois que o pessoal sai dos trens, eles entram e varrem, no sentido assim de buscar se tem alguma coisa sobrando, né, que dá para eles aproveitarem. Também, em uma de suas aventuras, eles sobem em cima de um trem e pega carvão para vender também, para conseguir leite para ele e os irmãozinhos, né? A mãe é uma mãe que nos traz muitos ensinamentos. Ela doa, né, a sua vida para os filhos e nessa ocasião do leite, por exemplo, ela nem toma, ela deixa para os filhos, né? É uma mãe muito humilde e zelosa, né, com as suas crianças. Porém, com bastante dificuldade, né? Visto que o pai abandonou essas crianças com a mãe. Bom, e em uma dessas saídas, o irmão mais velho e ele saem e ele acaba cansando bastante. Ele fica adormecido numa estação de trem, num banco. O irmão pede para ele não sair de lá até o irmão voltar. E nisso, o irmão vai. Daqui a pouco, o menino acorda e ele vai procurar o irmão e não encontra. Ele entra dentro de um trem, acaba adormecendo por lá e ele vai com esse trem, para não sabe onde, né? E ele vai e sofre algumas aventuras. Então, uma das coisas que dá pra gente aprender com esse menino é que ele não se conforma com a situação que ele está. Ele busca, ele tem alguns momentos, bastante momentos no filme que ele corre mesmo, corre fisicamente, né? Pra ou ir atrás de alguma coisa que ele deseja, ou fugir. Por exemplo, ele fugiu de uns homens que estavam pegando diversas crianças que estavam dormindo debaixo de um viaduto, ou uma estação, algo assim. Ele correu até ele conseguir se livrar. Também, em uma outra ocasião, a mulher pega esse menino e, como se ela demonstrasse assim, muita bondade, ela dá coisas de comer para ele. Ela tenta ali conquistar aquele menino. No dia seguinte aparece um homem para levar ele para outro lugar. Só que ele tem uma expertise, né? E ele acaba percebendo que aquilo ali não é algo bom e ele sai correndo e consegue correr de maneira que a mulher não encontra com aquele menino mais. E ele consegue se safar e aí ele sobrevive pegando comida, né, até mesmo lixão, que é assim que ele consegue sobreviver. Até que, certo dia, ele encontra uma adolescente que leva ele na delegacia. Eles percebem que ele tá perdido. Ele fala o nome da cidade, mas ninguém compreende, né, aquele nome de cidade ali. E aí ele acaba indo para um orfanato, é um abrigo que milhões de indianos vão para ali, porque muitos se perdem durante os anos, né, assim, no dia a dia. E ele fica ali por um tempo, o lugar não é bom, eles acabam às vezes maltratando as crianças, mas de repente aparece um assistente social dizendo que publicou a foto dele, que a mãe não procurou. E que tem uma família interessada nele, então ela mostra o álbum de fotografias dessa família. E aí o menino aceita. E né, ele pergunta, mas a senhora procurou mesmo a minha mãe? Aí ela fala que sim e ele aceita. Mas ele aceita porque uma amiguinha fala, olha, você vai ter uma casa nova, você vai ter outras oportunidades, né? Então, se eu fosse você, eu iria. E ele escuta essa amiguinha, e então ele vai. Ele aproveita todas as oportunidades. E nós, muitas vezes, não aproveitamos, né, as oportunidades que nos são ofertadas. Ele aproveitou, então já é um grande ensinamento aqui. Aproveitar as oportunidades que surgem. E então ele foi, aprendeu aos poucos inglês, se empenhou para aprender, até encontrar os pais, né, que iam adotá-lo. Realmente a família era muito boa, cuidou muito bem dele. Depois de um ano, eles até adotaram uma outra criança que era bem problemática. Ele não era, mas a criança era toda problemática. E a mãe, assim, cuidou desses dois com muito carinho. Quando ele fez 25 anos, ele saiu para fazer faculdade. E a origem vem à tona, né? Ele encontrou com os amigos e os amigos perguntaram de onde ele era. Ele até tentou mentiu, mas aí depois ele viu uns biscoitinhos que ele e o irmão tinham combinado que um dia eles iam comer juntos, né? E ele acabou chorando e falando a verdade.
E os amigos falaram pra ele, o Google Earth é muito bom, você pode conseguir localizar, né, a sua cidade. E ele buscou por 4 anos. E até que um dia ele conseguiu encontrar. E por rastros, assim, porque ele era muito novo, então ele foi insistente, ele foi persistente. E acabou por um tempo ficando sem a namorada que ele gostava bastante por conta dessa busca. Não contou pra mãe, né, o que foi uma coisa ruim pra mãe adotiva, porque a mãe adotiva poderia ter ajudado bastante. E então ele foi, né, conseguiu, buscando, não desistindo, sendo persistente, perguntando, fazendo muitas perguntas. O Pablo até nos ensina sobre isso, né, que a gente deve fazer muitas perguntas para nós, para Deus, para as pessoas. E ele foi fazendo perguntas, as perguntas eram mais para ele mesmo, né? E então ele conseguiu ir até a Índia, encontrou com a mãe, o irmão que estava com ele naquela mesma noite foi atropelado e morreu, foi quando ele descobriu, né? E os outros irmãos estavam lá bem com a mãe. A mãe, uma mulher de muita fé, sempre acreditou que o filho ia voltar e não mudou da casa. Então, quando ele chegou para procurar a mãe, a família estava lá. Então, assim, a esperança, né? E a fé que aquela mulher teve foi importantíssimo para que ele conseguisse reencontrá-los, né? E quando ele encontra, ele liga para a mãe adotiva e fala: mãe, não mudou nada entre nós e a minha mãe aqui entende que a senhora foi muito importante, que a senhora é a minha família, mas o meu pai, e nada mudou. E ela é muito grata porque a senhora cuidou de mim. E ele demonstrou gratidão e depois ele explicou que ele não falou nada para ela porque ficou com medo de ela achar que ele estava sendo ingrato, né? E ele não era. E ele foi em busca do passado dele. E nós devemos buscar mesmo as respostas que nós temos às perguntas que surgem em nossa vida a respeito do nosso passado. A gente deve ir enfrentar aquele passado, mas o que o menino fez? Ele resolveu conhecer o passado e ele falou para a mãe, acabaram as perguntas, porque eu achei as respostas. E não tinha mais dúvida, e aí ele voltou também para a namorada, eu creio, né? Não fala no filme, mas eu creio que ele tenha voltado, voltou para a mãe. Depois de um ano ele voltou lá com a mãe adotiva para a Índia para ver a mãe, e ele acabou comprando uma casa para a mãe, e ele teve convivência então com a mãe indiana. Mas, assim, o que a gente pode tirar de ensinamentos, além desses que eu já falei, é com relação a o que nós pais devemos ensinar também para os nossos filhos. Ele não sabia o nome da cidade dele direito, porque ele sabia falar errado igual criança, e aí o nome não era aquele que ele falava, era um nome parecido. Quando ele leu o nome da cidade, ele viu, nossa, eu estava pronunciando errado. Mas principalmente, qual foi a principal pronúncia errada? A do nome. O nome dele não era Saru, era um nome que eu vou até escrever aqui depois para vocês, que eu também não lembro agora, que eu esqueci de relembrar. Mas quer dizer o quê? Lion. Então o nome dele é Leão. E realmente, né, se nós formos pensar, ele realmente foi um leão, foi um guerreiro, ele buscou, ele não teve medo, ele foi atrás do que ele queria, independente de qualquer coisa, ele foi atrás daquelas respostas e tudo solucionou nele. E aí a gente percebe que muitas perguntas sem respostas afetam também o nosso emocional. E ele foi afetado. E ele acabou perdendo por um tempo a namorada, acabou afetando a mãe também, que a mãe sofreu pela ausência que ele estava tendo ali, que ele não conversava, né? E acabou que teve esses contratempos. Mas falar a verdade é importante, ensinar para os filhos o nome, ensinar para os filhos já pequenininho mesmo, endereço, telefone, porque muitas crianças se perdem aí ao longo do mundo inteiro, né? Então é importante que a gente já dê essas informações para as crianças, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer um acidente como este, né? Então eu super indico que vocês assistam, é um filme muito bom, eu chorei quase o filme todo, e grandes ensinamentos sim, principalmente de persistência, de não desistir diante de nenhuma dificuldade, de fazer perguntas, de buscar respostas, porque se nós temos as perguntas dentro de nós, as respostas também estão. E a gente buscar resolver o nosso passado para a gente dar seguimento da nossa vida dali para frente. E buscar ferramentas, ele buscou a ferramenta Google Earth, né? E ele conseguiu ali encontrar aquela família da qual ele tinha se perdido há 25 anos, que foi o tempo que ele gastou ali. E com relação à mãe, de doação, fé, esperança, porque a mãe adotiva quis ter os dois adotados.
Ela falou até no filme pro filho que ela tinha a opção de ter filhos dela mesma, de sangue, mas ela optou por fazer um bem maior para a sociedade, que era dar uma oportunidade de uma situação melhor para outras crianças, que não eram as que ela mesma gerou, mas que ela cuidou com muito amor. Então ela diz até assim para ele: eu escolhi você e seu irmão, eu escolhi ter vocês. Então, uma doação muito grande, né? Um amor. E o menino, né? Ter aquelas memórias afetivas positivas, das brincadeiras com o irmão, mesmo nos momentos ali de buscar os alimentos. E os gestos de carinho dele com a mãe. Ele pequenininho, a mãe trabalhava numa pedreira, ele ajudava a mãe a carregar as pedras. É difícil um serviço de carregar pedra? É muito. Mas ele tornou aquilo bom. Era bom estar com a mãe. E ele conseguiu fazer com que aquela memória fosse sendo retomada para ele ali, para incentivar a busca dele, né, pela família. Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o joinha e inscreva-se no canal. Um grande abraço, fique com Deus.